A paz do Senhor, meu amado, a paz do Senhor, minha amada, que o Espírito Santo de Deus possa te visitar nessa noite em nome de Jesus e que Ele possa fazer a diferença na sua vida e na minha, tudo para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nosso Deus nessa noite terá como referência o livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 2, verso 7. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. O título da palavra do Senhor nosso Deus nessa noite é 7 erros bobos que todo cristão comete e que por vezes o faz parecer fariseu. Que você, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, se cometer algum desses erros, fique atento e evite em nome de Jesus, para que nós possamos ser ricamente abençoados pelo Senhor nosso Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Vamos orar, Pai. Em nome de Teu Filho Jesus, nós nos achegamos aos Seus pés. Nós nos colocamos humildemente na Tua presença, Senhor. E Te peço humildemente que o Senhor venha abençoar poderosamente cada um dos Seus filhos, cada um dos irmãos, cada um daqueles que não apenas nessa noite, mas ao longo dos dias, poderão estar compartilhando dessa palavra para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Amém? Eu quero começar essa palavra, meu irmão, minha irmã, com uma pergunta para você. Quem é você em Cristo? Caco, barro ou pó? Vou repetir. Quem é você em Cristo? Caco, barro ou pó? Conforme lemos a palavra, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Quero chamar a sua atenção nessa noite, meu irmão, para o real significado da palavra cristão, segundo os evangelhos. Muitas vezes nós achamos que somos cristãos, mas eu espero que a palavra dessa noite possa fazer você refletir e ver se você verdadeiramente é um cristão, se você verdadeiramente é uma cristã. E se é que havia, em nome de Jesus, algo que maculasse a imagem do cristão que existe em você, que ela seja retirada, que ela seja lavada para a honra e glória do Senhor nosso Deus nessa noite. Amém? Aleluia, Jesus, a paz do Senhor a cada um daqueles e daquelas que estão se achegando. Vão enviando seus links, vão convidando os nossos amados para estarem compartilhando, para estarem ouvindo da palavra, creio, uma palavra poderosa, direto do trono da graça do Senhor nosso Deus, para a sua vida e para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Então, conforme eu estava dizendo, vamos retomar o que diz a palavra do Senhor nosso Deus acerca desse termo aparentemente simples, mas que pode revolucionar toda a história da humanidade. A palavra cristão, ela vai aparecer pela primeira vez na Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 11, verso 26. E esse termo ele foi cunhado, foi utilizado pelos antioquinos ao observarem um estilo de vida simples, humilde, amorosa, totalmente submissa a Deus, que os discípulos de Jesus cultivavam. Veja, já dá para você ir se identificando. Já dá para você ir tentando fazer alguns links, estabelecer alguns links e ver se na sua vida tem algo daquilo que os cristãos dos primeiros tempos cultivavam. Amém? Então vejam, perceber-se cristão, de acordo com a igreja de Atos, não está necessariamente atrelado a ser um membro de uma igreja local, a fazer parte de uma banda, de um coral. Não está necessariamente ligado a você ser batizado, ter uma carteirinha de membro ou qualquer outra coisa do gênero. Ela está muito mais relacionada a um estilo, a uma adoção, a um jeito de ser e a um jeito de viver dos cristãos daquele tempo. Então, meu irmão, minha irmã, esse estilo diferente, esse estilo carinhoso, esse estilo que se preocupava mais com o outro do que consigo mesmo, era o que caracterizava os primeiros cristãos daquele tempo da igreja de Atos, uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja eficaz. Ser cristão, então, meu irmão, minha irmã, era muito, mas muito diferente daquilo que nós estamos vivendo hoje. Ser cristão para mim e para você, talvez possa
fazer a diferença num tempo tão difícil em que nós estamos vivendo. E por isso, talvez, essa palavra dessa noite era tão importante. Veja, o termo, então, cristão, ia muito, muito além do que nós simplesmente adotarmos uma cartilha que pudesse dizer o que pode e o que não pode fazer dentro de uma igreja. Na realidade, ele estava relacionado a ser discípulos de Jesus, a seguir os passos do Mestre, permitir que o Espírito Santo de Deus entrasse e transformasse verdadeiramente a nossa vida, o nosso caráter, nos tornando cada dia mais semelhante ao nosso Cristo, ao nosso Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, veja, vá refletindo. Você é cristão? As suas atitudes, os seus atos, elas lembram alguma coisa daquela comunidade lá de Antioquia? Um dos grandes mistérios da tradição cristã é a atração de Jesus por aqueles que não tinham nada de atraente. Esse estranho desejo por aqueles que não eram nada desejáveis. Um estranho amor pelos que não tinham nada de amável. Sabe, meu irmão, minha irmã, existe uma chave para entender, para compreender esse mistério. E talvez essa chave possa responder pelo nome Abba. Abba. Abba é a única maneira de nós compreendermos o jeito de ser, o estilo diferenciado para aquela época dos cristãos daqueles primeiros anos. Jesus faz com que os seus atos sejam a continuidade dos atos do Pai. Ele vê o Pai fazendo e faz exatamente aquilo que o Pai faria. Ele ama aqueles a quem o Pai amaria. Mas, estranhamente, os filhos do Senhor nosso Deus apresentam uma tremenda dificuldade de amar verdadeiramente o nosso Pai Celestial. E mais, amar os seus irmãos. E o pior, por vezes, tem dificuldades de amar a si próprio. Isso nos faz questionar o que verdadeiramente é ser cristão. Há milhares de filhos que se sentem órfãos de um Pai poderoso, de um Pai onipotente. Há milhões de cristãos que sofrem da crise do coitadismo. E o pior, mesmo tendo recebido o poder de filho, há muitos que morrem de sede diante da fonte de água viva. Jesus nos ensina o tempo todo. E uma talvez das mais brilhantes lições que ele nos diz é que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai dele que está no céu. Há alguma coisa errada em nosso meio. E esse erro precisa ser corrigido enquanto ainda há tempo. Precisamos revisitar algumas verdades que o Mestre Jesus nos ensinou. E quem sabe, corrigirmos o curso da nossa própria história. Meu irmão, minha irmã, pode um caco entre os cacos de barro contender com o seu Senhor? Isaías 45:9 nos deixa esse questionamento. Pode um caco entre os cacos de barro contender com o seu Senhor? Isso nos faz refletir, mas refletir de uma forma extremamente profunda. Somos feitos de barro. Depois nós viramos caco. E finalmente nós voltamos ao pó. Mas estranhamente nas redes sociais, esses mesmos cacos vivem posando de popstar. Vivem negando os ensinamentos do Mestre Jesus e exaltando os cacos com os quais nós nos identificamos. Gastamos todo o tempo, que por vezes sequer o temos,
para defender o time do nosso coração. O político que votamos na eleição passada, mas tem faltado tempo para exercitar a compaixão, para chorar com os que choram, se humilhar aos pés de quem de fato pode resolver de forma definitiva a nossa vida. Pode reescrever a nossa história. Quero deixar uma pergunta para você, meu irmão. Uma pergunta para você refletir, minha irmã. Quem é você em Cristo quando você está sozinho, sozinha na internet? Você é barro? Você é caco? Ou você é pó? Quem é você em Cristo quando outros cacos te afrontam? Barro, caco ou pó? Quem é você em Cristo, meu irmão, minha irmã, quando a doença chega em sua casa? Barro, caco ou pó? Maurice Blondes, um filósofo francês, nos deixa uma lição maravilhosa acerca disso. Ele nos questiona e nos ensina que se você quer realmente compreender um homem, não apenas ouça o que ele diz, mas observe o que ele faz. A nossa vida se resume em fazer escolhas. Enquanto eu estava preparando essa ministração para essa noite, eu comecei a pensar no tempo de criança, no tempo de adolescente, foi ontem ainda, e lembrar daquilo que os adolescentes, as crianças, os jovens naquela época mais faziam, sobretudo os meninos, jogar futebol. E eu me lembrei que para os meninos montarem um time era a coisa mais fácil. Você jogava uma bola ali no meio deles e rapidamente eles montavam um time. Mas uma coisa que chamava a atenção é que invariavelmente os piores jogadores eram os últimos a serem escolhidos. Só tinha uma situação que mudava isso. Qual era essa situação? Quando a pessoa fosse o dono da bola. Eu não sei se você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo ou vai ouvir essa palavra, já foi o mais ruinzinho do time de futebol, mas você era o dono da bola. Eu nunca tive o privilégio de ser o dono da bola. Quando nós vamos comprar alguma coisa, nós queremos comprar o melhor que o nosso dinheiro possa pagar. Imagine uma mulher numa loja tentando comprar calçados e escolhendo um calçado para uma ocasião especial. Imagine uma noiva escolhendo seu vestido de casamento. Todos nós, invariavelmente, queremos escolher o melhor daquilo que o nosso dinheiro possa comprar. Mas o que me surpreende, o que me surpreendeu nas horas em que eu gastei preparando essa palavra, é que com o Mestre Jesus isso era diferente. Ele tinha uma estranha preferência pelos fracassados, pelos insignificantes. Jesus se relacionava com muito afeto, com muita compaixão, com gente de todas as classes sociais. Mas a gente percebe que ele tinha uma preferência pelos mansos e pelos pobres de espírito, conforme descreve o livro de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 2. Aprendemos, numa rápida olhada pelos evangelhos, que Jesus tinha uma preferência por gente de menor envergadura. E ele tinha uma parcialidade em favor dos maltrapilhos. Essa é uma verdade irrefutável na narrativa dos evangelhos. Me chamou a atenção que, na resposta à pergunta que os discípulos fizeram sobre quem era o maior no reino, Mateus 18:1, Jesus aboliu qualquer distinção entre a elite e a ralé na comunidade cristã. Por incrível que pareça, ele inverteu a ótica humana
desestruturando leis da física, da matemática. A resposta dele ainda hoje nos afronta. Quem quer ser o maior no reino dos céus, primeiro precisa decidir ser servo de todos. Precisa estar pronto para servir, a qualquer hora, em todo o tempo todo. Muitos rejeitam a Jesus e vivem como um caco, jogados aqui e acolá. Mas aos poucos, meu irmão, minha irmã, nós vamos descobrirmos que é melhor ser pó nas mãos do Mestre, pois ele certamente derramará as águas purificadoras que correm do trono de Deus sobre as nossas vidas. Em algum momento ele soprará as nossas narinas e nos dará ou retomará o sopro de vida. Aleluia, Jesus. Mateus 11, versos 28 a 30, há um clamor. O Mestre chama: vinde, vinde, vinde a mim, venham a mim. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam os meus seguidores e aprendam comigo, porque sou manso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a minha carga, a carga que eu ponho sobre os ombros de você, é leve. Isaías 45, 9 nos ensina: ai daquele que contende com o seu Criador. O caco, entre outros cacos de barro. Isaías teve a felicidade de reconhecer qual é o nosso papel. Somos cacos, amados. Cacos. Todos nós. Em algum momento das nossas vidas, vivemos como um caco qualquer, que precisa ser triturado. E então, em algum momento, nós voltamos ao barro, quando as lágrimas que molham o pó da nossa existência se derramam sobre esse caco. Infelizmente, pouquíssimos de nós tivemos a coragem, ou temos a coragem, de voltar para a olaria do Senhor e nos colocarmos diante do olheiro de Deus e dizer: Pai, Tu és o Mestre, Tu tens toda a autoridade, toda a liberdade para me moldar, para me forjar de acordo com a Tua vontade. Sabe, meu irmão, minha irmã, a decisão nessa noite é sua. Você pode deixar de ser caco. Você pode deixar de viver por aí perambulando. Você pode passar a ser um vaso de honra nas mãos do oleiro. Não endureça o seu coração. Não siga as coisas do mundo. Elas inevitavelmente me levarão e te levarão de volta ao pó. Oh, meu irmão, minha irmã. Outra verdade que o Senhor, nosso Deus, me chamou a atenção nesse tempo em que estava ministrando, estava preparando a ministração, é que Deus é amor. Se você quer ser parecido com Jesus, então você precisa amar. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? Você não precisa apenas amar o Senhor teu Deus e amar o outro. Você precisa também se amar. Eu só consigo amar plenamente o outro se eu conseguir me amar. Quem não ama não conhece a Deus, diz 1 João 4:8, porque Deus é amor. Que possamos nos aproximar mais de Jesus e pedir para Ele: Senhor, me ensina verdadeiramente a amar. Eu quero aprender a amar como o Mestre Jesus amou. Esse é o nosso desafio nesta noite, meu irmão, minha irmã. Aprendemos a amar como o Mestre amou. Sabe, Richard Ashley,
nos ensina que Deus tem uma longa tradição de usar o insignificante para conquistar o impossível. Quero ser um insignificante nas mãos de um Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Oh Deus, oh Espírito Santo, que o Senhor possa nos usar de uma forma poderosa. Pai, não somos nada e nem ninguém, mas vivemos na sua dependência. Oh Espírito Santo, venha nos ensinar, venha nos mostrar aquilo que verdadeiramente precisamos ser em Cristo. Meu irmão, minha irmã, Hudson Taylor nos deixa uma outra lição. Ele diz que nós precisamos medir as nossas vidas pelas perdas e não pelos ganhos. Não pelo vinho consumido, mas pelo vinho oferecido. Pois a força do amor se põe em sacrifício do amor. E o que mais sofre, mais tem para dar. Talvez, meu irmão, minha irmã, você nunca entendeu o porquê que o Senhor permitiu tamanho sofrimento, tamanha renúncia. Quem mais sofre, quem mais se deixa passar pelas mãos do oleiro, mais ama, mais tem para amar, em nome de Jesus. Infelizmente, o amor está cada vez mais escasso. As pessoas tornaram-se muito egoístas, e isso é apenas o reflexo de que cada vez a nossa sociedade está mais e mais afastada dos princípios da Igreja de Atos, do estilo de vida dos verdadeiros cristãos. As pessoas têm prazer em falar que humilhou alguém, que odeia alguém, falar mal dos outros, mas não tem prazer, não tem tempo para ouvir, para falar bem dos outros, para orar pelos outros, para compartilhar as boas novas. Tem tempo para falar da desgraça alheia, da destruição, mas não tem tempo para interceder por ela. Sabe, meu irmão, minha irmã, o que nós precisamos aprender é que, religiosos ou não, muitos desses dizem que amam, mas na verdade não conhecem o verdadeiro amor. Preferem viver metamorfoseando, brincando de esconde-esconde com Deus. E acabam por desenvolver uma síndrome. Você já foi acometido pela síndrome de Adão e Eva, meu irmão? Você já foi acometido pela síndrome de Adão e Eva, minha irmã? Brincar de esconde-esconde com Deus. Diz a palavra do Senhor nosso Deus, que foi a base. Os primeiros versículos que nós compartilhamos nessa noite. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Adão e Eva foram os primeiros humanos a tentar se esconder da face de Deus. Porém, meu irmão, minha irmã, não foram os últimos. Nos dias atuais, ainda percebemos muitos cristãos brincando de esconde-esconde com Deus, tentando se esconder da face do Senhor nosso Deus. João 6,68 narra um trecho de Simão Pedro e ele diz: Senhor, para quem iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Ao se esconderem, Adão e Eva acabaram tornando-se o nosso modelo de comportamento. Todas as vezes que as coisas não saem da maneira que eu quero, eu me escondo. Eu corro, eu agrido, eu atiro primeiro. Não foi isso que o Mestre nos ensinou. Sabe, meu irmão, infelizmente, nós passamos a viver como fugitivos diante do Senhor nosso Deus. Ou fugimos da nossa realidade, ou fugimos da palavra, ou forjamos um falso eu,
uma parte admirável de mim, suavemente cativante e superficialmente feliz. E estampo nas redes sociais. Não gosto da minha fisionomia? Não estou feliz com o meu cabelo? Uma gordurinha aqui? Algo desagradável ali? Simples assim. Pesquisa um aplicativo na Play Store, no Google, coloca um filtrozinho aqui, uma mascarazinha da realidade ali e pronto. Trocaram o meu Jesus. Substituíram o tempo com Deus pelo tempo nas redes. As redes sociais viraram analgésicos da alma. Por um pequeno tempo, eu me distraio, eu me disfarço, eu coloco a máscara, não contra o coronavírus, mas contra o meu eu. Me escondo, não me curo, mas mascaro. Estamos passando por algum estresse? Não tem problema não, corremos para lá. Tentamos esquecer o problema. E a situação acaba ficando pior ainda. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Lá nas redes sociais é o lugar onde tudo dá certo. Onde tudo é belo. Onde as pessoas escondem verdadeiramente o seu eu. Ali, eu só encontro pessoas realizadas, econômica e socialmente falando. Ali, todo mundo é lindo. Encontra o seu melhor ângulo, o seu melhor perfil. E o que é pior, como eu vi a pastora falando ontem para uma serva, eu acabo comparando o meu pior momento com o melhor momento dos outros. E quando eu volto para a minha realidade, a situação está pior do que a anterior. Ocultamos-nos por trás de rostinhos bonitos, que invariavelmente nós vestimos em benefício do nosso público. Mas no fundo nós sabemos que aquilo é apenas uma máscara social, um filtro da realidade. Então, por vezes, nós acabamos nos rendendo, não a Jesus, mas às crises depressivas. E é nesse momento que Deus então nos convida a pararmos de brincar de esconde-esconde e corrermos livremente para os braços do Pai. Deus nos ama como realmente somos, quer nós gostemos disso ou não. E Ele nos chama, continua nos chamando, como Ele chamou a Adão e Eva, para sairmos do nosso esconderijo diário, do nosso lugar seguro. Nós descobrimos então que nenhuma quantidade de maquiagem espiritual que nós utilizarmos poderá nos transformar mais apresentáveis diante do Mestre. Ainda hoje, Ele diz: estás cansado? Venha. Estás abatido? Venha. Estás oprimido? Venha. Jesus é um Salvador de compaixão. Uma compaixão infinita. Uma paciência ilimitada. De um amor que não mantém nenhum registro de erros. Ao contrário, a palavra do Senhor nosso Deus diz que Ele lança todos os nossos pecados lá no mar do esquecimento. E eu nunca esqueço uma ministração de Fernandinho que diz assim, e lá tem uma plaquinha escrito, é proibido pescar. Meu irmão, minha irmã, você já desenvolveu uma fé resiliente que lhe dá a coragem de se aceitar e ser aceito? Sabe, isso me questionou muito, me fez eu refletir muito enquanto eu estava lendo, enquanto estava preparando essa palavra. Precisamos desenvolver uma fé resiliente que nos dê coragem de nos aceitar, de sermos aceitos por nós mesmos.
Sabe? O que acontece com você quando você peca? O que acontece contigo quando você fracassa? Como é que você se sente quando a sua vida está ali caindo aos pedaços? Sabe, meu irmão, minha irmã, eu fiquei imaginando todos os analgésicos que nós usamos, os analgésicos espirituais, para fugir dessa situação. E então eu descobri que uma das contradições mais chocantes da igreja cristã americana é que nós temos uma profunda aversão. Uma profunda aversão por nós mesmos. Isso é muito triste. Nós andamos muito insatisfeitos com as nossas próprias falhas. E muito mais do que nós poderíamos imaginar. Nós aceitamos as falhas dos outros, mas não aceitamos a nossa própria falha. Nós aceitamos as falhas dos desconhecidos, mas nós não aceitamos a falha daqueles que verdadeiramente nos amam, daqueles que largaram tudo para caminhar ao nosso lado. Sabe, te aceitar quando você está maquiada, maquiado, perfumada, perfumado, é muito fácil. Isso a rede social faz. Mas quando você está abatido, deprimido, doente, abandonado, se sentindo humilhado, aí então, só quem ama verdadeiramente manifesta o verdadeiro cristianismo. Sabe? É isso que o nosso Pai faz conosco. Deus se revela através daquele pai do filho pródigo. Quando aquele jovem chega correndo em casa, destruído, Deus chora por nós daquela mesma forma. Quando nós somos envergonhados, quando nós sentimos ódio por nós mesmos, quando esse ódio que nós sentimos por nós mesmos nos paralisa, então o amor sobrenatural do Pai se revela. E Ele envia anjos para estar conosco. Ele envia mensagens do céu para nos animar. Ele fala conosco lá no nosso espírito. Nós ouvimos a voz do Senhor através de um cântico, através de um hino, através da palavra dEle. Gostemos ou não. Oh, Jesus! Quer gostemos ou não, Deus nos ama. Deus nos ama exatamente da forma como nós somos. Deus nos ama sem maquiagem. Oh, aleluia. Sabe, meu irmão, minha irmã, assim como Ele pediu para que Adão e Eva saíssem do esconderijo, nessa noite Ele está dizendo para cada um de nós: eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Ainda que o mundo se revele mal contigo, ainda que o mundo não te compreenda, eu te amo. Eu te amo. Oh, meu irmão, nós precisamos aceitar essa verdade. Precisamos compreender que, realmente, se nós nos rendermos a Jesus Cristo, nós, ainda que o mundo esteja abalado, nós seremos envolvidos por uma atmosfera de paz. Sabe, isso não depende se você vai sentir a paz ou não. Isso independente de que você quer sentir ou não. Quando você se rende a Ele, então você vai ser tomado por essa atmosfera. E é isso que nós precisamos fazer.
Eu quero te dizer com isso, meu irmão, minha irmã, que a verdadeira paz, ela ultrapassa todo entendimento. Ela não é apenas uma sensação subjetiva de paz. Se nós verdadeiramente estivermos em Cristo, então nós estaremos em paz. O mundo está morrendo lá fora. Muitas famílias estão abaladas nesses dias. Estamos chegando a quase 100 mil pessoas contaminadas no Brasil. Mais de 5 mil mortos. Pessoas sendo empilhadas. Pelo mundo, os corpos estão entrando em estado de putrefação. Acabei de ler uma matéria agora que existem lugares onde os caminhões frigoríficos foram abandonados, cheios de corpos em estado de putrefação. Oh, Deus! Não foi para isso que o Senhor nos forjou do barro. Não foi para isso, não foi por isso, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos levantar um clamor. Nós precisamos encontrar tempo. Nós precisamos orar pela nossa nação. Nós precisamos orar pelas nações. Preciso viver verdadeiramente como cristão, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Sabe, eu não sei como é que você tem vivido. Não sei. Não sei se essas lágrimas dessas famílias têm chegado até a sua casa. Eu não sei se a dor dessas famílias tem sido a sua dor. Mas nós precisamos verdadeiramente lembrar do que é ser cristão. Sabe, meu irmão, minha irmã, aí no lugar onde você está, você é a igreja do Senhor nessa noite. Então que a igreja do Senhor encontre um tempo para conversar com Deus. Sabe? É tempo de nós escutarmos uma nova canção, a canção da salvação, escrita para aqueles que se sabem, que se sentem pobres em Cristo Jesus, humildes em Cristo Jesus. Sabe, é tempo de nós revivermos aquele hino que diz: sim, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Nós precisamos de mais pessoas dispostas a carregar a sua cruz. Sabe, meu irmão, minha irmã, é tempo de nós abrirmos mão do medo que muitas vezes nós sentimos de ir até o Pai, ou de fazer as coisas que, enquanto cristão, o Senhor determinou que eu fizesse. Sabe? Preciso parar de ficar preocupado em desagradar os outros. Preciso agradar a Deus. Agradar ao Senhor Jesus. Sabe? Eu preciso compreender. Eu preciso começar a praticar. Eu preciso entender que eu não tenho que estar pedindo a mão dele. Eu tenho que me decidir caminhar com ele. Esse é o meu desafio. Caminhar. Caminhar com Jesus. Caminhar com Cristo Jesus. Esse é o meu desafio. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós temos ficado muitas vezes presos em mentiras do inimigo, mentiras que deturpam a realidade. Sabe, meu irmão, minha irmã, o inimigo das nossas almas é o autor da insegurança e do ceticismo, da desconfiança e do desespero, do pensamento doentio e do ódio próprio. Sabe, Satanás que fica
assoprando, cochichando no ouvido das pessoas. É muito difícil ouvir das pessoas que elas amam alguém. É muito difícil ouvir as pessoas elogiando alguém. Mas é muito fácil ver pessoas destruindo umas às outras. E preferencialmente na ausência do ofendido. Isso não é ser cristão, meu irmão, minha irmã. Sabe? Nós precisamos entender que você e eu somos filhos da compaixão. Você e eu pertencemos a Cristo. Nós temos verdadeiramente a marca da promessa. Ninguém, meu irmão, ninguém, minha irmã, se você não permitir, vai te arrancá-lo das mãos dele. Jesus se revela a cada manhã. Jesus me revela e te revela os verdadeiros sentimentos de Deus em relação a você e em relação a mim. Ao virarmos as páginas do Evangelho, descobrimos que as pessoas que Jesus descreve, as pessoas que estão ali naquelas páginas, somos eu e você. O entendimento e a compaixão que Ele oferece a cada um de nós e que Ele ofereceu a cada uma daquelas pessoas que conviveu, que caminhou com Ele, também estão disponíveis, ainda hoje, para você e para mim. Aleluias! A palavra do Senhor nosso Deus nos ensina que se você confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, diz a palavra, conhecemos o amor que Deus tem por nós. E mais, confiamos nesse amor. 1 João 4,15. Sabe, meu irmão, a palavra do Senhor nosso Deus nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que nós aprendemos com isso? Nós precisamos nos definir, independente daquilo que as outras pessoas pensam a seu respeito. Você precisa interiorizar isso. Você precisa confessar com os seus lábios que você é alguém radicalmente amado pelo Senhor teu Deus. Você precisa declarar e crer nisso. Ele me ama. Ele me ama apesar dos meus erros. Ele me ama apesar dos meus defeitos. Ele me ama apesar de mim. Eu tenho um amigo que me ama. Amém? Aleluia, Jesus. Sabe, meu irmão, minha irmã, outra lição que aprendi nesses dias de estudo. Nós insistimos em manter uma falsa humildade em cada um de nós. Nós nos fazemos de humildes, escondemos as nossas garras, guardamos as nossas garras para usar contra quem não merece, contra aqueles que precisam. Ao invés de agirmos como lobo, nós agimos como cordeiro. E como aqueles que por vezes são os pastores, nós agimos como lobo. Sabe? Precisamos cuidar das nossas garras. Não foi para isso que o Senhor nos forjou. Uma falsa humildade também é um ato pecaminoso do cristão. Sabe, isso nos acorrenta. Pior, acorrenta um Deus que deveria ser onipotente, onipresente nas nossas vidas. A falta de humildade afasta o agir e o mover do Espírito Santo de Deus das nossas vidas. Provérbios 23:7 nos ensina que assim como nós nos imaginamos em nossa alma, assim nós somos. Eu quero compartilhar contigo um breve relato de um personagem, um professor norte-americano, um homem comum,
um homem simples, que atuou durante mais de 30 anos no ensino médio. Sabe, ele nunca escreveu sequer um livro. Ele nunca apareceu na televisão. Ele nunca converteu as massas. Jamais construiu, enquanto viveu, uma reputação de santidade. Um cristão comum como eu e como você, como qualquer um de nós. Mas sabe, meu irmão, ele levantava pela manhã, comia, bebia, tinha o hábito de andar de bicicleta, perambulava pelas florestas, dava uma aula aqui, tirava um tempo para orar ali, e tudo que ele fazia, ele escrevia em um diário. Esse diário só foi publicado depois que ele foi chamado, foi recolhido para a eternidade. E o que me chamou a atenção é que a história desse homem humilde, comum, depois que partiu, nós descobrimos que a alma dele foi profundamente seduzida por Jesus. Sabe, nós precisamos ser seduzidos por Jesus. A verdade que mais se destacou no diário que eu li de John Egan é que nós mesmos, eu e você, somos os maiores entraves à nobreza da nossa alma. O poder do Pai não se manifesta efetivamente na sua vida. Você não opera mais milagres e maravilhas. Você não vê o agir, o mover de Deus poderosamente na sua família, na sua casa, na vida daquelas pessoas que você ama. Porque você mesmo impede o mover. Porque eu mesmo impeço o mover do Senhor nosso Deus. Sabe, lá dentro, no mais profundo da nossa alma, nós ficamos, eu? Será? Eu e você nos sentimos indignos de apresentar algo diante do trono da graça de Deus. Eu tenho vergonha de orar. Eu tenho vergonha de interceder. Eu tenho vergonha de cantar. Mas por vezes eu não tenho vergonha de colocar uma roupa que mostra partes íntimas do meu corpo. Eu tenho vergonha de ir lá fazer uma visita. Eu acho que eu não estou pronto. Mas eu não tenho vergonha de emprestar a minha boca para ser usada por Satanás. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser cada vez mais como os cristãos de Atos. Esse é um desafio meu e seu. Diário. Diário. Assim como você se imagina em sua alma, assim você é. Se eu me considero indigno, porque não faço nada para mudar isso. Até quando vou saber que sou indigno? Até quando vou saber que não estou preparado e não vou me preparar? A Bíblia diz que ele vem como um conto ligeiro, que a nossa vida é breve, rápida, que ele é como um orvalho que ao sol sair, ele se esvai. Se nos consideramos indignos, esse se torna um juízo, se torna uma profecia contra as nossas vidas. E é uma profecia autocumprida. Assim como você se imagina em sua alma, assim você é. Satanás quer ver você se arrastando, dizendo que você não pode. Mas Jesus, o seu mestre, diz ao contrário. Ele te ungiu, ele te escolheu. E o meu mestre não mente. Ele é o dono do mundo. Aleluia, Jesus. Há um impostor que vive em você, que te paralisa e que por vezes assume o controle da sua vida. E a partir de então, nós passamos a nos considerar sem importância. Sabe? Nós passamos a acreditar que dificilmente nós seremos utilizados pelo Senhor nosso Deus. Que nós jamais seremos capazes de viver ou realizar os milagres. Sabe? Mas as verdades do meu Deus são infinitamente maiores do que essa. O Deus que você serve, meu irmão, minha irmã,
O Deus que te resgatou, Ele é capaz de fazer milagre com barro e saliva. Barro e saliva. Imagina o que Ele pode fazer com você se você permitir. Sabe, meu irmão, minha irmã, Achan, um homem imperfeito, com defeitos de caráter, com fraquezas inegáveis, aprendeu que esse dilaceramento condiz com a nossa condição humana. Que se quisermos mudar isso, nós precisamos aprender a perdoar aos outros, mas começar a perdoando primeiramente cada um de nós mesmos, por não sermos amorosos, por sermos incoerentes, por sermos incompetentes, por sermos irritáveis, por sermos indisciplinados, por não sermos submissos, por não agirmos de acordo com a vontade do Pai. Mas uma coisa Achan sabia, e eu espero que você aprenda nessa noite. Ele sabia que os pecados dele não poderiam afastá-lo de Deus. Todos nós fomos redimidos pelo sangue carmesim naquela cruz. John Achan, em seu arrependimento, levou para a cruz todo o seu eu sombrio, deixou nos pés da cruz. Então, ele ousou viver como um homem perdoado. Você já se perdoou, meu irmão, minha irmã? Se você não se perdoou, comece agora mesmo declarando que você está perdoado, que você se perdoa em nome de Jesus, e todas as vezes que você caiu, de todas as vezes que você não agiu como o Espírito Santo esperava que você agisse, porque o nosso Deus é infinitamente poderoso e Ele nos ensina que o amor cobre uma multidão de pecados. Então se ame, meu irmão, se ame, minha irmã, não deixe ninguém destruir a sua autoestima. Você é especial. Você é importante para Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Achan tirava 8 dias por ano para fazer um retiro espiritual. Em um desses retiros ele aprendeu uma lição maravilhosa. O centro de tudo é fazer do Senhor e do seu imenso amor por cada um de nós o meu e o seu valor pessoal. O meu e o seu valor pessoal. Se Ele te ama, então você é importante. Se Ele te ama, porque você não se ama. Precisamos nos definir radicalmente como alguém amado por Deus. Compreendemos definitivamente que o amor de Deus por nós e o fato de Ele haver nos escolhido constituem o maior valor que nós temos. Ele me ama. Ele te ama. Declare para o seu irmão, para a sua irmã que está conosco nessa noite, nessa live. Jesus te ama, meu irmão. Eu te amo em Cristo, meu irmão. Se você não se amava, eu profetizo em nome de Jesus uma unção poderosa de amor sobre a sua vida. Mas não é um amor qualquer, aquele amor de 1 Coríntios 13. Um amor que tudo suporta. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Precisamos aceitar definitivamente esse fato e deixar e adotá-lo como o que há de mais importante nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida, para a glória do Senhor nosso Deus. Ele te ama. Ele te ama. Sabe, minha irmã, nós precisamos compreender que a base do nosso valor pessoal não são as nossas posses, não são as nossas conquistas, não são os nossos talentos,
não é a estima que nós recebemos das pessoas que nos cercam, da reputação que aparentemente nós temos, do elogio e da apreciação que nós recebemos das pessoas, dos pais, dos filhos, dos amigos. Não é o aplauso, nem muito menos tudo aquilo que estão dizendo sobre nós que importa. Sabe, nós somos importantes porque Ele nos ama. Precisamos estar ancorados naquilo que Deus sente por nós, naquilo que Deus pensa a nosso respeito. E nós, diante de Deus, precisamos entender que nós permanecemos diante de Deus. Nós precisamos chegar até Ele como aquele barro que Ele moldou e compreender que foi Ele quem escolheu nos amar. Precisamos nos definir radicalmente, entendendo o verdadeiro sentido desse amor. Qualquer outra identidade fora disso, repreenda. É ilusão. Amém? Precisamos nos arrepender e crer daquilo que o Evangelho do Senhor Jesus fala a nosso respeito. Precisamos nos voltar para as boas novas. E a boa nova de hoje é que nós somos amados, que nós somos melhores do que nós jamais ousaríamos sonhar. Precisamos crer nessa boa notícia, viver a partir dela, que o nosso alvo esteja apontado para ela. E além disso, nos apaixonarmos por essa boa nova. Sabe, talvez seja essa a maior de todas as alegrias que nós possamos contemplar nessa vida. Jesus continua dizendo, venha, venha, venha. Mas nós precisamos aprender. Não há discipulado sem cruz. Não há discipulado sem cruz. Sabe, meu irmão, minha irmã, meditei também que eu não sou seguidor de Jesus se eu vivo com Ele em Belém, em Nazaré, e escolho não viver com Ele no Getsêmani, no Calvário. Ser cristão é ser como Cristo, um pequeno Cristo. Devemos perder, de algum modo, a nossa vida, se nós verdadeiramente desejarmos segui-lo. E a palavra diz que quando nós perdemos, nós verdadeiramente a encontramos. Precisamos compreender que o cristianismo prega não apenas um Deus crucificado, mas também homens e mulheres crucificados. Sabe, eu comecei perguntando se você sabia o que era ser cristão. Se você sabia o que era ser discípulo. E se você queria verdadeiramente ser não apenas um cristão, mas um discípulo. Gálatas 6,14 diz, mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Essa precisa ser uma verdade na sua vida, meu irmão. Uma verdade na minha vida, minha irmã. Sabe outra verdade, meu irmão, minha irmã, que os cristãos dos nossos tempos têm esquecido? É que ser cristão é ser imitador de Cristo. Verdadeiramente, nós descobrimos que ser cristão é amar a Deus com o máximo de intensidade. Mas nós temos aprendido também que nós precisamos traduzir esse amor em amor ao próximo. Através do cuidado, através do respeito, através do perdão. Mas precisamos também derramar esse amor sobre as nossas vidas. Precisamos aprender que o verdadeiro cristão, ele é marcado pela santidade. E essa santidade não é possível ser vivida senão pelo amor incondicional a Deus, ao próximo
e também a mim. Imitar a Jesus é uma das marcas vitais do cristão. Se alguém não faz, se alguém não usa, se alguém não cultiva esse sinal, então verdadeiramente ele não é um cristão. O autêntico cristão evita o pecado. E ele não evita o pecado só por legalismo, não. Mas porque ele sabe que o pecado entristece o Espírito Santo de Deus que te selou, que me selou. Sabe? O verdadeiro cristão vive as virtudes de Cristo. Mas não é uma vez aqui, outra lá. É no dia a dia. E faz por ser de fato habitado pela presença viva, pela presença dinâmica do Espírito Santo em sua vida. Ao criar o homem, meu irmão, minha irmã, Deus fez-o segundo a sua imagem e semelhança. Mas o pecado nos maculou. E agora, por meio do Espírito Santo, Deus almeja que cada crente seja novamente transformado à sua imagem. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como que num espelho a glória do Senhor, nosso Deus. Somos transformados de glória em glória, diz a palavra do Senhor. E de glória em glória, nós precisamos refletir a imagem do Senhor, nosso Deus. Os líderes cristãos dos primeiros séculos se esforçaram para manter na consciência dos seus liderados a ideia de imitadores de Cristo. Hoje parece que isso está se perdendo, meu irmão, minha irmã. Mas a palavra do Senhor nosso Deus, em 1 Coríntios 4,16, diz: rogo-vos, portanto, que sejais imitadores de Cristo. 1 Coríntios 11,1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Efésios 5,1, Filipenses 3,17, 1 Tessalonicenses 1,6, 1 Tessalonicenses 2,14, Hebreus 6,12, todos eles clamam para que nós sejamos imitadores, para que nós nos tornemos iguais ao Cristo ressurreto. Nós compreendemos também, minha irmã, por último, que o fim último do Evangelho é tornar cada crente um verdadeiro imitador de Cristo Jesus. Pedro nos ensina que os verdadeiros cristãos possuem a natureza do próprio Deus. Sabe? Logo, aquelas promessas feitas por Ele faz com que você e eu nos tornemos participantes da natureza divina. Isso se manifesta quando nós nos afastamos, quando nós fugimos da corrupção que há no mundo, da cobiça presente na nossa sociedade moderna. João também nos ensina algo muito precioso. Ele diz que aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do maligno. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode viver no pecado, porque é nascido de novo. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, João estava nos dizendo que ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus é ser gerado pelo próprio Deus, com um propósito, para que eu possa viver como o próprio Deus viveria, para que eu possa agir como ele agiria se estivesse caminhando junto conosco a cada dia. O verdadeiro cristão torna-se imitador de Deus não por mera disciplina, mas por um processo natural do Espírito Santo de Deus que traz para o crente o DNA do próprio Deus. Esse DNA faz do crente um filho de Deus e suas ações diárias atestam isso. Esse recurso de Deus presente em você lhe permite reproduzir o poder do Espírito Santo de Deus e viver verdadeiramente uma vida
imitando a pessoa de Jesus Cristo. Em 1 João, capítulo 3, João enfatiza que as pessoas que possuem o DNA do Senhor nosso Deus têm características, assim como aquelas que não possuem, também apresentam características do inimigo da nossa alma. O apóstolo do amor nos ensina que as pessoas que têm o DNA do Senhor nosso Deus são capacitados, não vivem as suas vidas diferentes daquelas escolhidas pelo próprio Deus. Enquanto aquelas que têm o DNA do maligno vivem para reproduzir as coisas do maligno. Quais são os traços do caráter que aqueles que têm o DNA do Senhor nosso Deus carregam em si? Quais são os traços dos cílios do Altíssimo, para que nós possamos melhor identificá-los? Ora, João responde, são simples, os frutos do Espírito. Então eu profetizo nessa noite, meu irmão, minha irmã, frutos de amor, frutos de alegria, frutos de paz, frutos de paciência, frutos de amabilidade, frutos de bondade, frutos de fidelidade, frutos de mansidão e frutos de domínio próprio sobre a sua vida, em nome de Jesus. Foi para isso que Ele te ungiu, foi para isso que Ele te escolheu, foi para isso que Ele te chamou. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa refletir através da palavra dessa noite. E se você achava que não era, eu declaro em nome de Jesus, você é um cristão ungido, amado pelo Senhor nosso Deus. Que você, em nome de Jesus, tenha uma noite de paz. Que você possa compartilhar. Que você possa continuar assistindo e compartilhando nas salas que o Face abre, com aquelas pessoas que você sabe que estão feridas de alguma forma. Que você sabe que o inimigo tem semeados sementes de destruição na vida delas. Que ela se sinta amada, que ele se sinta amado, que ele se sinta escolhido, regenerado, em nome de Jesus. Cristo te ama. Você é herdeiro das promessas dele para a sua vida. Amém? Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir essa palavra. Não deixe de se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Não deixe de enviar os nossos links para que outros irmãos também se inscrevam e que nós possamos atingir as nossas metas. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã, por você ter tirado um tempo, ter saído da sua zona de conforto e estar na zona de confronto. Mas eu quero mais de Deus. E eu creio que você também o quer. Que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar poderosamente. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais essa noite. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por cada irmão, por cada irmã que está ouvindo e por todos aqueles que ainda serão alcançados para a glória do Senhor nosso Deus. Fique com eles. Arranque toda a máscara que o inimigo tem colocado em cada um de nós e que nós possamos revelar-nos verdadeiramente quem nós somos em Cristo Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Senhor Deus. Amém, Jesus. Amém.